Agora sim, terceirão. 13 de agosto. Vamos lá, então. Os que eu já tenho alguns que eu vou conseguir lembrar da lista aqui, mas mesmo assim me dá um oizinho aqui no chat ou abre o microfone e confirma para me dar um oi, tá? A dona Aline tá aí, mas pode me dar um oi de bom dia de novo, não tem problema. O Bernardo tá aí? Bernardo. Brian tá aí, hein, Brian? Puxa, Brian, fiquei feliz. Presente. Você falou que ia estar aqui, realmente homem de palavra. Bom, gostei. Camille tá aí? Oi, Camille. A Cecília. Titi tá por aí, dona Cecília? Aí. A Cíntia Antunes deu oi também, né? Cíntia agora é pouquinho, tá aí. A Dani também tá aí, Daniele. A Duda tá por aí, Eduarda? A gente tá falando do emo agora, tá, pessoas? Eduarda? Ela tá sem luz, eu acho, professora. Hã? Ela tá sem luz, eu acho. Tá, eu vou deixar um risquinho aqui por enquanto. A Emily. Emily? Vou deixar um risquinho pra Emily aqui também. Eric tá aí, né? Eric Gabriel Pinto tá aí? Gabriel de Abreu Pinto. Não? Gabriel Fujiwara já me deu bom dia também. Guilherme. Guilherme não? Deixa aqui. Júlia Paiva me deu bom dia, bem contente. A Júlia Paiva, a Júlia Sayumi, a Júlia Vengartner. Cara, tá todo mundo na área hoje. Coisa mais linda, gostei. Seu Júlio também tá aí, né, seu Júlio? Juju. A Kiara tá aí? Kiara tá na sala? Não? Ô, Caminha, a Kiara tá contigo? O que é aquele a Caminha Kiara ali? Explique-se. O que é aquele... Ah, a Kiara tá no médico. Vou colocar aqui então o médico, depois a Jaque falar com ela. O Leonardo. Léo? Léo não, por enquanto não. A Letícia me deu bom dia. O Luiz Otávio. Luiz? Luiz Otávio tá aí? Por enquanto não. Manu. Olá, Manucita. Maria Milbstedt. Não? Maria Westphal. Já me deu bom dia lá em cima, né, Westphal? Stramoski também tá aí. Muito bom, Stramoski. Dá bom dia pra prof aí. Mariana Borges. Já tinha dado bom dia lá em cima também, né, Mariana? Samara. A Sami tá aí? Não? Falta por enquanto. Dona Wander, já tinha me dado bom dia também lá em cima. Wander. Ana Carolina. Ana Carolina tá aí? Não? Agora é 3 em, tá, pessoas? Ana Carolina não. Beatriz. Bom dia, Beatriz. Bruna Lencook já tinha me dado bom dia também. A Bruna. O Caio. Caio tá aí? O Davi Xavier. Davi tá aí? Não, Davi. Stephanie Correia, tô contente com você aí. Stephanie, muito bom. Gabriel Garcia. Olá, Gabriel. Henrique. Henrique? Não. O Igor, tá firme e forte, né, Igor? Presente. Tudo bom, Igor? Tudo João certo. Rolim tá aí? Presente. Olá, seu Rolim. Tô com saudade do teu barulho, esse teu presente aí, rapaz. Cadê aquele Rolim da sala de aula lá que parecia uma tempestade? Tô com sono, professora. Tô morrendo de sono. Vai, fica a noite inteira acordado. Tá virado, né? Vocês trocaram a noite pelo dia, estão virados tudo em Tava morcego. estudando, passei Cara, a vocês noite estão tudo estudando. virados no morcego. Júlia Pierre. Bom dia, Júlia. Kaique. Oi, Kaique, não? Não. Ah, quer dizer, o Kaique não costuma faltar, tá aí. Lauro. Lauro? Não. Eu pulei Larissa, né, Larissa? Desculpa. Larissa tá ali. O Lauro aqui.
Oi, Henrique, já vou consertar aqui o teu então, pra gente não esquecer depois, que eu acho melhor. Henrique Jordão está aqui. Tá. Lucas Araldi, Lucas Rigueto, Aqui, Lucas professora. Martins. O Rigueto Aqui, tá aí, professora. falta no microfone, né? E Araldi tá aí, o Rigueto. O Martins. Aqui, professora. Tá, foi você que deu então. O Dutra não tá aí? tá aqui, eu também falei. Tá certo. Lucas Silva Gonçalves. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom dia, meu querido. Luiz Carlos. Luiz Carlos foi o primeiro da bom dia hoje. Foi caído da cama, né, Luiz? Luiz Felipe. Luiz Felipe, não? Marcelo. Marcelo tá aí? Marcelo tem dado oi lá em cima. Puxa, Marcelo, que legal, hein? Gostei. Natália Basqueira. Natália? Não? Nicole Patrick. Bom dia, Nicole Patrick. Eu tô aqui, professora. Bom dia, Patrick. Bom dia. Bom dia, meu querido. Tainá também já tinha dado bom dia lá em cima, dona Tainá. E o Vinícius Scheidt, firme e forte. Pessoal que ficou com falta comigo. Quem não ficou com falta, a Natália Basqueira, o Luiz Felipe, o Lauro e o Davi. Se eles entrarem aí daqui a um pouquinho, a gente já dá presença ainda para eles. Quem ficou com falta comigo no EMA? A Eduarda, a Emily, o Gabriel Pinto, o Guilherme, a Chiara, o Leonardo, o Luiz Otávio, a Maria Clara Milbstedt e a Samara. Se esse povo aqui ainda entrar em seguida, que tem um pessoal que sempre entra em seguida ali, a gente já contempla eles também com presença. Pessoas, vocês sabem que hoje, a partir das 14 horas, fica aberto para vocês. Deixa eu só pegar o material aqui. A nossa prova de recuperação. Lembrando que essa nota que é da prova de recuperação, ela é referente ao primeiro bimestre e ao segundo bimestre, tá? Essa prova abre às 14 horas de hoje e vai ficar aberta para vocês até a meia-noite de amanhã. Geralmente eu faço até às 18 horas, mas como eu tô vendo que tem um pessoal notúrnico, como diz o outro, né? Pessoal noturno por aí, então a prova vai deixar aberta um pouquinho mais. Eu vou falar o nome, não por bimestre, tá? Ou a pessoa tá com nota abaixo de 7 no primeiro ou no segundo. Eu só vou dividir por turmas. Vou falar o nome do pessoal que tá em recuperação. Pessoas, um conselho que eu dou para vocês, mesmo eu falando a lista para vocês aqui, mesmo os professores colocando listas lá no WhatsApp de vocês, é obrigação de vocês cuidarem das coisas de vocês, é interesse de vocês cuidarem das coisas de vocês. Abre o sistema, olhe o primeiro bimestre. Se tem qualquer nota abaixo de 7, você tem o direito de fazer. Nem todos os professores estão fazendo abrindo a prova para todo mundo? Não. Porque nós temos recuperação no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. Quem quer subir nota, ainda pode estudar e tirar uma boa nota agora no terceiro, pode subir nota no quarto bimestre, tá? Então, depende dos professores. Eu vou fazer recuperação somente com o pessoal que está abaixo de 7. É um direito de quem está abaixo de 7. Ah, mas é 3, 6,5. Faz, porque isso aí faz diferença para vocês. Então, do terceiro quem tem que fazer recuperação comigo? Beatriz, Davi, Stephanie Correia, Júlia Pierre, Luiz Carlos, Natália Basqueira e Tainá, tá? Mesmo que tá lá quase 7, façam, porque isso faz diferença. Pessoal, esse aí é do terceiro né? Vou repetir, Beatriz, Davi, Stephanie Correia, Júlia Pierre, Luiz Carlos, Natália e Tainá. O pessoal do terceiro EMA, Brian, Gabriel Pinto, Júlia Wengartner, Luiz Otávio, Maria Clara Milbstedt, Maria Clara Westphal, Maria Eduarda Stramoski, Samara e o Andrea. Vou repetir. Brian, Gabriel Pinto, Júlia Wengartner, Luiz Otávio, Maria Clara Milbstedt, Maria Clara Westphal, Maria Eduarda Stramoski, Samara e o Andrea, tá? Vai abrir para vocês no WhatsApp
o formulário lá do Google Forms para vocês poderem fazer a prova, certo? Seguindo o conteúdo, pessoas, vamos matar essa apostila 4B que tá se arrastando, que parece que ela não vai se embora pra gente entrar na apostila nova, que eu tô louquinha pra botar a mão na apostila nova. Não, botar a mão já botei, já tá aqui. Mas a gente concluir essa e começar a trabalhar com a nova. Eu estou torcendo para que vocês já tenham providenciado as apostilas para poder estudar, para poder rabiscar. Se vocês olharem a minha apostila, olha como é que ela fica depois que eu passo por ela. Olha aí, olha só os rabiscos. Ó, é isso aqui mesmo. A apostila da gente, ela é um material de trabalho. Então, assim, rabisquem, risquem essa ação que vocês fazem de grifar, de anotar uma coisinha no lado, de botar uma opinião de vocês ali. Isso ali faz com que a memória fotográfica de vocês registre informações. Extremamente importante. Então, rabisquem mesmo, risquem mesmo. E tentem aprender o máximo possível. A apostila é extremamente necessário, tá? Lá na página 14, começar a falar sobre Europa, ó. Página 14, 4B, aula 8, Europa. Europa cai em vestibular em Enem, vestibular de UFSC, vestibular de UDESC, vestibular de todas as faculdades e universidades do Brasil, em grandes quantidades. Desde parte econômica, na parte histórica, na parte de geografia. Europa não tem erro, meu amigo. Se você não domina os assuntos gerais da Europa, vai ter um monte de questão que você vai dar com os burros na água, porque precisa sim. Ah, professora, mas não é certo a gente ficar sabendo de tanta coisa da Europa e saber tão pouco da África, por exemplo, que a gente tem tanta gente que veio da África para o Brasil. Não é justo não saber tanto da Ásia, que é tão desconhecida para a gente. Gente, nós não estamos discutindo questões de justiça social nesse momento, de justiça histórica, cultural nesse momento. Realmente eu sinto falta de muita parte da história de outros lugares do mundo. Porém, os nossos gargalos da educação brasileira ainda fazem com que a gente... Já corrijo aqui para ti, tá, Luiz Otávio? Fazem com que a gente tenha que saber realmente da Europa. Até porque, como nós somos colonizados por povos europeus, já botei aqui, Luiz Otávio, por portugueses e depois outras sucessivas imigrações, acabaram trazendo com eles na mala também a história deles, e isso faz parte da nossa história também, tá? E acaba influenciando o mundo, né? Eles são detentores de boa parte das riquezas também, acabam tendo uma forte influência no mundo, tá? Então, vamos lá, começando sobre os conceitos. Esses conceitos que estão aqui na página 14, a maioria deles já era para estar na massa do sangue de vocês. Já era para ser uma coisa assim, ó, bem dominada por vocês. Eu acredito que o professor de história, tanto o Ivandro, quanto... Agora vocês estão tendo aula com o Silney também, né? Quanto o Silney já devem ter mastigado bastante esse assunto com vocês. Eu mesma já falei com vocês sobre esse assunto aqui, sobre os conceitos básicos da Europa. Mas, vamos lá, vamos relembrar eles. Gente, o Acordo Change. O Acordo Change, ele acontece entre 31 países da Europa e ele permite a livre circulação de pessoas que fazem parte desse acordo, tá? Não é a mesma coisa que a União Europeia, tá? O Acordo de Change foi um acordo entre os países para permitir a liberação das pessoas de um país para outro. Claro, não é você chegar num país como a França e você passa a ser autorizado a circular lá. Não, você é francês? Ah, então tá. Então você faz parte do Acordo de Change e pode circular lá sem precisar de autorização, sem precisar de visto. Tá? Não é que você não precisa de identificação, você não precisa de autorização, de visto, né? Dos países da União Europeia, com exceção da Irlanda e do Reino Unido, todos os outros fazem parte do espaço Change, tá? E alguns países são signatários do espaço Change e não fazem parte da União Europeia, tá? Como a gente tem ali a Suíça, a Islândia, a Noruega, Liechtenstein. Liechtenstein é bem pequenininha, é um país que é cravado
Liechtenstein, como é que a gente chama que ele é? Ele é um enclave, né? Ele é um país encravado dentro do outro, tá? Benelux é uma coisa muito antiga, lá de 1958, na verdade. Ele é um acordo entre alguns países para negociar, um acordo entre eles. A linha Benelux é a inicial dos países, né? Bélgica, o NE é de Netherlands, de Países Baixos, né? E Lux de Luxemburgo, né? Então, na verdade, é uma junção dos três países aqui. O objetivo deles era ter uma livre circulação, por questões de posição geográfica ali, eles são muito próximos, uma livre circulação de mercadorias, de mão de obra, de capital, e também eles fazem muitos negócios em nome do Benelux, né? Eles tratam muitos acordos usando essa junção, essa associação econômica, né? Cortina de ferro, você já deve ter estudado muito isso durante a Segunda Guerra, durante o período da Guerra Fria, né, que o mundo era dividido entre capitalista e socialista. A Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental e Oriental, na parte capitalista e parte socialista, e o que separava as duas era uma fronteira militarizada, né, uma fronteira que separava as duas Europas no período da Guerra Fria. Essa fronteira militarizada era chamada de cortina de ferro, certo? Depois ali, rodada de Doha. A rodada de Doha é uma promessa que eu acredito que muito difícil de se concretizar, né? O que é a rodada de Doha? Ela é um item de um projeto da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que é um braço da ONU. A rodada de Doha, ela tem como propósito a liberação do comércio mundial, acabar com as barreiras alfandegárias, acabar com as limitações, né? Para isso, uma das questões, assim, eles propõem que os países acabem com seus subsídios aos seus produtores, com suas... A Europa trabalha muito com isso. A Europa, desde a época, a gente vai ver no texto, mas desde a época do Plano Marshall, na reconstrução depois das guerras, o Plano Marshall tinha a ideia de reconstruir os países que tinham ficado detonados da guerra, né? E aí começou a acontecer uma evasão do campo. Muita gente vindo do campo para as cidades, um êxodo rural exagerado. E aí, para incentivar as pessoas a ficarem no campo, o governo, o Estado começou a liberar subsídios para o espaço rural, para incentivar o povo a ficar no espaço rural. E isso se tornou uma prática histórica, corriqueira na Europa. Hoje, esses subsídios europeus, eles não só mantêm muita gente no campo, como também mantêm o valor de muitos produtos mais baixos, porque uma parte do que os produtores rurais precisam, o governo banca, né? Então, esses subsídios fazem com que o preço dos produtos europeus sejam mais baixos, e isso para o povo europeu é excelente. Então, o povo europeu faz uma pressão para que esses subsídios não acabem. Porém, aí fica injusto com a competitividade de outros países, já que os produtores têm esse apoio do governo, os produtos deles ficam mais baixo o preço, aí acaba atrapalhando a concorrência, tá? Então, a rodada de Doha é uma proposta, faz parte da agenda da OMC para acabar com as práticas de subsídio e com as barreiras alfandegárias, principalmente com as barreiras criadas pela União Europeia, que a União Europeia tem a questão desses subsídios, tem a questão das barreiras bem fortes fitossanitárias, que também é uma forma de protecionismo, né? Eles têm bastante restrições a produtos estrangeiros. Os Estados Unidos também ele tem bastante barreiras de protecionismo, né? Então é difícil acreditar que um dia a gente vai chegar num fim dessa discussão, né? Eu acredito muito, muito difícil todos esses países abrirem mão das suas barreiras, tá? Mas é disso que trata. Ela foi assinalada, ela foi levantada pela primeira vez em 2001 em Doha, né? E aí por isso que levou esse nome, e até hoje não tá, é uma discussão interminável, infindável. O Tratado de Lisboa, a gente ouve falar pouco sobre ele, eu não sei se vocês já conversaram com um professor de história sobre isso. O Tratado de Lisboa ele é recente, ele é de 2009. Na verdade, é uma reformulação dentro da própria União Europeia quanto a poderes dos conselheiros, do parlamento,
O objetivo desse Tratado de Lisboa, na verdade, eles têm a ideia de reforçar a eficiência do bloco da União Europeia, legitimar a democracia na União Europeia, melhorar a coerência, né, melhorar as ações em conjunto entre eles. Então, na verdade, é uma lista de reformas da própria União Europeia, tá? Que tem o intuito assim, de tornar mais ágil, mais a parte mais jurídica mais clara. Eles têm algumas questões que eles tratam em conjunto. Por exemplo, a segurança da fronteira, e até eu acabei pulando aqui, né? A segurança da fronteira dos países que fazem parte da União Europeia, ela é tratada por uma agência, tá ali, ó, eu acabei pulando ali o Frontex. Frontex, ela é uma agência da União Europeia, que a finalidade dela é segurança das fronteiras dos estados que fazem parte da União Europeia. É interessante para eles porque, como eles têm uma livre circulação dentro da União Europeia, eles têm que ter uma preocupação de assegurar o perímetro de todo esse espaço, né? Então, por exemplo, o Tratado de Lisboa deixa claro diversos instrumentos jurídicos, inclusive quanto à segurança. Esse Tratado de Lisboa também, ele tem a ideia assim, de preocupação com os desafios futuros, como, por exemplo, como tentar solucionar as questões de imigração. Porque, na verdade, a gente tem países que têm problemas de desemprego, países que sofreram algum problema econômico, como Espanha, como Grécia, como Portugal, e aí as pessoas são bem reticentes a estrangeiros, a migração, mesmo sendo mão de obra qualificada. Nós temos países como a Alemanha, que vão precisar de mão de obra de migrantes, porque eles têm uma taxa de natalidade muito baixa. E também nós temos países que estão sofrendo com a migração de mão de obra não qualificada, porque são a porta de entrada ali da África, da Ásia. E as pessoas às vezes perguntam assim, né? Por que os imigrantes africanos, os imigrantes asiáticos, eles seguem com tanta firmeza em direção à Europa? Um dos argumentos, um dos discursos desse povo que vai para lá é que eles têm afinidade linguística. Professor, um cara lá da África, um cara lá da Ásia vai ter uma afinidade linguística com inglês, com francês, com alemão? Sim. Muitos deles foram colonizados por esses países. E um dos argumentos deles também é que a Europa foi lá na África, a Europa foi lá, principalmente na África, também na Ásia, e extraiu muitas riquezas. Se eles têm o poderio que eles têm hoje, a história que eles têm hoje, muita coisa foi extraída da Europa, da África, da Ásia. Então é como se fosse um dever moral da Europa agora assumir os danos, os problemas desses países. Tem esse argumento também. Se vocês lerem a apostila, mais para frente ali, é uma das justificativas das migrações desse pessoal para a Europa. Eles cobram um dever moral da Europa que por tantos anos extraiu riquezas de suas colônias, tá? Lá na página 15, pessoas, qual é a separação da Europa para a Ásia? Todos os outros continentes, em torno deles, têm água de mares e oceanos. Entre a Europa e a Ásia, não existe uma separação contínua, clara, né? Ela é feita através de alguns pontos, né? Os montes Urais é o mais claro, mas existem outros pontos assim que ajudam a delimitar, tá? Então não existe uma separação por mares e oceanos entre a Europa e a Ásia. O mais claro ali são os montes Urais que fazem deixam claro uma parte de separação. O que mais separa a Europa e a Ásia, principalmente, são as questões históricas, são as questões de cultura, de hábitos, né, que são bem diferentes, de religiosidade, né? Então, esses aí são as grandes diferenças entre a Europa e a Ásia. A Europa, ela o clima dela é localizado dentro da região temperada, então boa parte é clima temperado.
Sobre o relevo da Europa, boa parte área de planície. Professor, isso faz diferença na história da Europa? Claro, boa parte das cidades se organizaram em torno de rios, porque como é uma região muito plana, os rios são de planície, os rios são navegáveis. Então, se você pensar no Reno, no Tâmisa, no Ruhr, no Sena, são diversos rios que servem de porta de entrada e saída, né? Então, eles são bastante importantes para a entrada e saída de cargas e de pessoas, porque o relevo europeu permite isso também. Boa parte são áreas de planície, tá? Que mais? Lá na região norte da Europa, nós temos uma região bem fria, né? Os países como Islândia, Noruega, Finlândia, são países gelados. E existe uma característica que em águas geladas você tem um volume grande de peixes, tá? Em águas mais quentes você tem uma maior variedade, em águas geladas você tem uma maior quantidade. A região da Europa, principalmente do norte europeu ali, elas trabalham muito com a indústria pesqueira. Isso é importante? Opa! A Noruega, ela tem uma restrição de fazer parte a Noruega é um país com um índice de IDH altíssimo, com uma democracia clara, com um governo estável. Por que ela não faz parte da União Europeia? Por opção dela. Tá? Uma das restrições que a Noruega não quer fazer parte da União Europeia justamente é a questão, porque ela é uma indústria pesqueira forte, e a Noruega, assim como a Finlândia e outros países norte, eles não aceitam algumas regras de restrições de pesca, por exemplo, já que é um dos carros-chefes deles, né, a extração de pesca, tá? Que mais? Depois a gente fala um pouquinho sobre União Europeia mesmo. Aqui no nosso texto fala da União Europeia a partir do Mercado Comum do Sul em 1957. Um pouco antes disso, a França, a Alemanha já tinham algumas junções ali, algumas negociações ali em conjunto, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a França e a Alemanha, por exemplo, nas suas fronteiras, eles têm algumas minas de carvão, produção de aço. Para não brigar novamente, porque eles viram que a Segunda Guerra Mundial deixou muito estrago, a França e a Alemanha, por exemplo, sentaram para conversar e negociar essas regiões de fronteira, trabalhar em conjunto. Bom dia, seu Davi! Então, já tinha a união do carvão e do aço entre alguns países, antes mesmo do mercado comum europeu, tá? Mas aqui na nossa apostila fala realmente a partir do mercado comum europeu, que nasceu em 1957, no tratado chamado Tratado de Roma. Quando começou essa União Europeia, nós tínhamos poucos países, dá uma olhadinha ali, ó, França, Alemanha, a parte da Alemanha Ocidental, a Itália e também os países do Benelux lá, que a gente já tinha comentado, né? Isso foi mais ou menos até 1973. Os outros países passaram a perceber que essa união dava força para esses países e estava dando certo, e aí ingressaram novos participantes. A gente fala ali da França. Só um pouquinho, deixa eu só ver aqui uma coisa. Só um segundinho. A França já fazia parte, desculpa. O Reino Unido entrou, a Irlanda do Sul entrou, o Eire, né? E a Dinamarca também começou a fazer parte desse mercado comum do Sul. Depois, em 1980, o mercado comum... Desculpa, eu falei mercado comum do Sul, né? Mercado comum europeu. Depois, o mercado comum europeu passou a ser conhecido como Comunidade Econômica Europeia mais recentemente, lá em 1980. E se eu disser para vocês que eu lembro disso... Eu era pequena, mas eu lembro disso. Então, ela começou a ser chamada de Comunidade Econômica Europeia, e aí já começa a agregar outros integrantes. Em 1981, entrou a Grécia, em Portugal e Espanha em 86, e aí eles formaram, durante muito tempo, 12 integrantes. Eles eram conhecidos como, a expressão era Europa dos 12. Europa dos 12. Os 12, esse termo, os 12, durante muito tempo, isso a gente está falando de um tempo recente para um país, tá, gente? Quando a gente compara com a vida de vocês são novinhos, mas para um país, isso aí foi ontem,
Tá? Então, a Europa dos 12, ali na época de 1980, naquela década de 80, até começo da década de 90. Em 90, e aí esse Tratado de Maastricht, nome esquisitinho, né? Ele é bem importante, a reunião na Holanda de Maastricht, porque em Maastricht foi instituído o nome União Europeia. Né? Isso aconteceu em 91, ontem, recentemente. Além deles definirem esse novo nome para o bloco, né? Eles definiram muitas coisas sobre o parlamento, sobre a organização, sobre ordem, sobre regras, né? Mas algumas questões sempre ficaram muito claras. Para fazer parte desse bloco, tem que ser um país com uma economia estável, com uma democracia estável, clara, estabelecida, e ainda tem que aceitar os direitos humanos, a proteção a minorias, a minoria deles, né? As minorias deles lá, né? E também ainda, que mais? Nessa reunião de Maastricht foi definida a moeda única também, tá? Foi aprovado lá em 1991, mas levou um tempo para ser instituída a moeda, tá? Porque para instituir uma moeda tem que criar a moeda, o desenho, tem que pensar nos valores, tá? Mas a ideia da moeda única para o bloco, a gente vai ver que, apesar de ser moeda única, a gente vai ver que alguns países, mesmo fazendo parte da União Europeia, não adotaram ela como moeda oficial. Alguns países, mesmo que não fazem parte do bloco, usam a moeda, o euro, né? Então, em 1991, em Maastricht, também foi definido essa moeda única para as pessoas, para os pertencentes ao bloco. Ainda também em 1991 entraram mais alguns integrantes no grupo. Tem uma listinha na página 15 que mostra ali quem são os países que fazem parte da União Europeia. Hoje ela tem 28 ou 27. Na verdade, ela tem 27 integrantes. E se você observar a nossa listinha aqui, ó. Deixa eu botar o dedão em cima aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, quem tá aqui ainda, ó. Reino Unido, estão vendo? E a gente assistiu ao Brexit, né? Aqui embaixo nós temos alguns países que estão em processo de adesão. Esses países que estão em processo de adesão já estão, ó, tempo em processo de adesão. Por problemas de oscilação na questão econômica, política. A Turquia, por exemplo, aí vale uma coisa aqui, ó. A Europa, ela é de maioria branca. Ah, professor, precisa saber disso? Precisa. Porque a gente começa a entender algumas restrições, alguns preconceitos. A Europa é de maioria cristã. A gente não está falando do catolicismo, tá? Dentro do cristianismo, são igrejas que seguem Cristo. Então tem uma diversidade de igreja, mas ela é de maioria cristã. E essa característica de religiosidade cristã, há muito tempo já que a igreja, ela não tem tanta... A igreja católica, os cristãos, no geral. Há muito tempo que eles não têm mais tanta força na política. Porém, se nós pensarmos nos países asiáticos, há uma mistura muito grande de política e religião, líder religioso, líder político. Então, uma das restrições, por exemplo, da Turquia, a Turquia ela é uma parte europeia e uma parte asiática, né? E a Turquia já há muitos anos que está na fila ali para entrar na União Europeia e não consegue. Uma das restrições levantadas é que eles não têm uma estabilidade política, que eles têm que a religião acaba influenciando muito a questão. Eles não são de maioria cristã, né? Enquanto todos os outros que fazem parte são de maioria cristã. Então isso interfere. E como a característica dessa região lá da Ásia é essa influência forte da religião na política, então existem essas restrições que acabam segurando um pouquinho ou muito a entrada da Turquia na União Europeia, tá? Aqui temos 3 potenciais integrantes, mas que não estão com processo de adesão, ali a Ucrânia, a Kosovo, Bósnia e Herzegovina. Gente, Bósnia e Herzegovina é um país só, não é Bósnia um país e Herzegovina outro, é Bósnia e Herzegovina, tá? Ali embaixo fala um pouquinho de como é que surgiu o Brexit.
Por causa do David Cameron, lá em 2015, ele garantiu que ia ser feita uma pesquisa de interesse, e foi realmente feita uma pesquisa, um plebiscito, onde a população foi indagada se gostaria que o Reino Unido continuasse fazendo parte da União Europeia ou não. Resultado, as pessoas na época, muito influenciadas por discursos, por internet, por redes sociais, acabaram votando pela saída do Reino Unido da União Europeia. Esse assunto se arrastou mais ou menos até 2019, até hoje ainda tem muita coisa sendo acertada, né, dessa saída, mas até ano passado estava bem emperrado, né, era cheio de idas e vindas. Então, Brexit significa Britain e Exit, né, que é a saída realmente dos britânicos do Reino Unido. Então, hoje, o Reino Unido não faz mais parte oficialmente da União Europeia. Na página 16, fala sobre a zona do euro. Gente, zona do euro não é só onde tem a moeda oficialmente, o euro como moeda oficial, tá? Todos os países que utilizam a moeda, que aceitam a moeda, que permitem a moeda em transações, que as transações são feitas, negociadas, que os contratos saem em euro, são considerados pertencentes à zona do euro, tá? Então, lá na página 16, corresponde aos países integrados ou não à União Europeia, que adotaram ou não o euro como moeda oficial, mas que permitem a transição com a moeda, tá? Lembra que eu falei para vocês que alguns países, como a Suíça, por exemplo, a Suíça, ela não faz parte da União Europeia, ela prefere não fazer parte, mas ela negocia em euro. Já o Reino Unido, que até ano passado era considerado integrante oficial, né, da União Europeia, ele nunca adotou o euro como moeda oficial, né? Eles continuaram com a moeda deles ainda, né? Que mais? Essa moeda é compartilhada por 19 países, né? Mais ou menos 2/3 da população europeia utilizam efetivamente o euro. Acho que é isso. Aqui embaixo tem esse mapinha que eu achei bem interessante aqui, ó. Esse mapinha, ele mostra... Ali, ó. Ele mostra justamente, né, os integrantes da União Europeia. Então, começando aqui, ó. Aqui, ó, dá uma olhadinha na legenda, né? As adesões, né? Conforme foram feitas as adesões. E ali, o último quadrinho em marronzinho são os países que são candidatos. Deixa eu ver aumentar meu horário aqui. Tá. Na página 17, pessoas. Aspectos humanos, como eu falei para vocês lá, né, predominantemente brancos. Nós temos na região da Europa muitos movimentos migratórios, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos, por causa desses grandes movimentos de imigração, a gente pode dizer hoje que, apesar de ser maioria branca, a Europa hoje ela tem um caráter pluriétnico pela mistura. Apesar de diversos países terem todo um preconceito, tem alguns movimentos contra a migração, xenofobia, mas hoje a Europa já pode ser considerada pluriétnica, tem diversas etnias, tá? Principalmente pela necessidade de mão de obra, né? Ali na nossa apostila traz alguns exemplos com jogadores de futebol, por exemplo, que são contratados latino-americanos, africanos, e não é um número pequeno não, tá? A gente pensa só nos grandes times, mas isso já é uma prática, inclusive, dos médios times também, certo? Sobre as questões separadas, isso aqui, para cair em vestibular, todo ano cai. Todo ano cai. Em vestibular e Enem, todo ano cai. As questões de separatismo na Europa. Nós temos ali a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, a questão de católicos e protestantes. Uma parte que quando a gente pensa ali, ó, a Irlanda do Norte, eles são a favor da separação, eles são predominantemente católicos e são a favor da separação. E a Irlanda do Sul, que são chamados de Eire, né? Eles são os protestantes que eles querem continuar pertencente ao Reino Unido. Então ali já tem uma discussão, né? Inclusive, uma das dificuldades do Reino Unido de estabelecer o Brexit mesmo era justamente a fronteira entre as duas Irlandas,
para definir a questão de acesso de cargas, como é que ficariam os impostos, como é que ficariam as regras de acesso de pessoas, já que teria, quando sai o Reino Unido da União Europeia, né, nós temos ali a questão da Irlanda do Sul, que também vai junto, né? Ainda ali uma outra separação bem clássica, que já é também assunto antigo, os bascos. Os bascos, eles ocupam uma parte da Espanha, a parte norte da Espanha e a parte sudoeste da França. Eles são consideradas as etnias das mais antigas da Europa e eles tentam a independência, a separação dessa região também há muito tempo, né? Eles tentam fazer uma pressão política para tentar separar, né? Tentar ter mais autonomia, né? Os bascos, mas é uma discussão antiga que também vai rolando. A gente assistiu nos últimos tempos informações sobre outra parte da Espanha que quer separar, que é a parte da Catalunha. Só que a Catalunha teve capítulos históricos nos últimos tempos, em 2015, porque em 2015 eles fizeram saiu uma decisão, né, em 2015, que eles estavam se declarando independente da Espanha. Né? Esse desmembramento, essa separação acabou sendo anulada pelo Tribunal Espanhol, né? Mas chegaram a se declarar realmente independente, né? Os catalães estão lá em 2015, né? O parlamento lá da Catalunha é que se decidiu, né? Fizeram votação entre eles e definiram pelo desmembramento da Catalunha, mas em seguida voltaram atrás porque o Tribunal Constitucional Espanhol cortou as asinhas deles lá, tá? Uma outra separação importante, a região da Crimeia. A Crimeia fica no leste da Ucrânia. A Crimeia, toda a Ucrânia, na verdade, já fez parte da União Soviética, que eram as repúblicas socialistas, né? Mas a região ali uma parte da Ucrânia, que chama Crimeia, a maior parte da população da Crimeia ela é russa. E com o apoio do governo russo, essa parte da Crimeia estava também querendo, até hoje ainda continua, essa situação ainda não foi definida, né? Ela permanece indefinida. A Crimeia, então, ela quer a separação da Ucrânia e a anexação desse território à Rússia. Então não quer dizer que eles querem se tornar independentes, não querem se tornar um país Crimeia, não. A Crimeia quer pertencer à Rússia. Inclusive já foram feitos plebiscitos, já foram feitas pesquisas, mas ainda continua uma situação ali meio latente, continua uma situação indefinida, né? Essa região ainda continua oficialmente pertencendo à Ucrânia, tá? Essas situações separatistas, elas causam às vezes algumas instabilidades no próprio bloco da União Europeia como um todo, né? E às vezes acaba criando algumas situações de certas insatisfações entre países que negociam com essas regiões. Até porque a gente tem a influência dos Estados Unidos, a gente tem a influência da Rússia, que acabam também acirrando mais ainda essas disputas, né? Acabam influenciando essas disputas, como é o caso da Rússia na questão da Crimeia. Pessoas até aqui, estamos indo? Sim. Tá compreensível por enquanto? Sim, tá. Então tá bom. Lá na página 17, fala sobre quando a gente fala em movimentos da população, a gente fala em imigração, em emigração, em mortalidade, em natalidade. São as principais dinâmicas populacionais para saber se a população está crescendo, se está diminuindo. E na Europa a gente percebe baixo índice de natalidade. Poucas crianças nascem. Baixo índice de mortalidade. Então a gente tem um número grande de idosos, nós temos uma alta expectativa de vida, tá? Eu não sei se vocês lembram das teorias demográficas, a teoria de transição. A Europa está lá na última fase, na quarta fase, que é aquela onde a natalidade e a mortalidade estão baixinhas, né? Estão estáveis e baixinhas. O problema é, quando você tem uma natalidade baixa e uma mortalidade baixa, você vai ter no futuro um número grande de pessoas mais velhas, idosos. Essas pessoas mais velhas, elas vão se aposentar, ou seja, elas vão te retirar do cofre público as suas aposentadorias.
Se você não tem natalidade alta hoje, você não vai ter adultos amanhã. E os adultos são eles que fazem parte da PEA, da população economicamente ativa. São eles que mantêm a máquina funcionando. Então, se você não tem crianças hoje, quem serão os adultos que vão trabalhar amanhã? Então, nós temos alguns países europeus que têm problema, porque a expectativa de vida já está acima de 78 anos, 80, 85 anos, e a taxa de natalidade está abaixo de 2,1. O que é 2,1? Acredita-se que a média para um país manter o número de população que ele tem hoje, ele tem que ter a taxa de natalidade em torno de 2,1 por casal. 2,1 filhos por casal. Aí no futuro você vai ter o mesmo número de adultos que você tem hoje. Se você tem abaixo disso, a tua população ela vai diminuir, certo? E ainda tem mais uma preocupação na Europa. Se nós temos uma população que está envelhecendo, as mulheres têm restrição orgânica que limita não quer dizer assim, vai chegar uma senhora lá de 60 anos, então tá bom, então eu vou ter filhos, para melhorar, para aumentar a população europeia. Não dá. A taxa de fecundidade, que calcula quantos filhos, a média dos filhos por mulher em época de fecundidade, ela calcula que a mulher está em período possível de produção, de ter filhos. Produção parece meio máquina, né? De 15 a 49 anos. Essa é a faixa, o período considerado. Lembrando que, quanto mais próximo de 15, perigoso, né? O corpo da mulher ainda não está em estado pronto de tudo. E também acima lá dos seus 35 anos, a cada ano que passa, são complicadores também, porque você tem complicadores de saúde da mulher e possibilidade de algumas consequências, né, não legais para a criança também. Então, seria o ideal de 20 a 35, né? Então, a gente tem, assim, muitas mulheres já passaram da época da taxa de fecundidade, da idade de fecundidade. Então, a Europa tem alguns países lá têm essa preocupação, e para isso, o que eles estão fazendo? A política de natalidade, de estímulo à natalidade. Essa política de estímulo à natalidade, ela prevê pagamento de salários para as mulheres durante o período da gravidez. Ela prevê pagamento de planos de saúde, plano odontológico e escola para criança até 6 anos. Dependendo do governo, eles dão mais incentivos, menos incentivos, né? Inclusive para assim, mas já tem 2 filhos, mesmo assim eles estimulam o terceiro filho, sim, estimulam, porque a ideia é subir a média de filhos por mulheres na taxa de fecundidade, tá? Que mais? Em questão da migração, a gente falou, né? Tem países que têm a concorrência por postos de trabalho entre os habitantes do país, porque são países, principalmente aqueles que tiveram problemas econômicos, e aí você tem questões de problemas de restrição aos migrantes, né? As pessoas que vêm de outros lugares. Porém, como eu comentei com vocês ali, na página 17 fica bem claro isso, né? Que os migrantes e refugiados, eles... muitos deles são de ex-colônias europeias que estão indo atrás, né, da Europa por afinidade linguística, como o Reino Unido, a Bélgica, Portugal, Espanha, Alemanha, né? E também por questões de, como eu falei para vocês ali, né, como uma obrigação moral e ética da Europa que por tanto tempo explorou esses países, levando os seus recursos naturais, tá? É um argumento deles, né? Principalmente depois de 2011, a Acnur, pelo amor de Deus, gente, essa sigla Acnur tá ali na apostila, não é o último parágrafo grandão lá, é um antes ali, ó. Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas. Gente, é só o que fala na TV, esse Acnur. Ele é um órgão que faz parte da ONU, que trata especificamente das questões ligadas aos refugiados. Tá? Apoio, é o que pesquisa, é o que apoia, é o que cria políticas para atender os refugiados. Lembrando que refugiado não é imigrante legal. Imigrante legal é aquele que está legal, tudo bem, vai para outro país sem autorização. O refugiado ele está fugindo de algo. Ele está sendo pressionado a sair do país dele. Tá? É medo,
existe um medo, existe uma pressão para sair do país, tá? E principalmente depois da Primavera Árabe, né, lá em 2011, que aconteceu lá, lembra daquele fato lá da Síria, que o cara botou fogo no corpo como forma de protesto, e aí derrubaram o governante da época, e aí os países no entorno também seguiram ali a Síria. Então, depois da Primavera Árabe, eles têm observado um aumento ainda maior do número de refugiados. No último parágrafo, penúltimo, né, parágrafo ali da página 17, fala sobre os conflitos atuais que mais provocam esse movimento de saída, né? Nós temos ali 8 conflitos na África, 3 no Oriente Médio, 1 na Europa, acho que é isso, né? Que mostra justamente que ainda é latente a questão da migração rumo à União Europeia, tá? Por isso, lembra lá que eu falei para vocês do Tratado de Lisboa, lá no comecinho? Uma das preocupações que eles falam de desafios do futuro é justamente como resolver a questão desses migrantes que estão chegando. Que muitos deles chegam, professora, mas se pensar nos países da Europa que estão com falta de mão de obra, esses caras não podem atender. Muitas das pessoas que são imigrantes, que são refugiados, eles não são mão de obra qualificada. Então, eles têm toda uma restrição para esse pessoal. E aí, uma das propostas da União Europeia é criar cotas para aceitar imigrantes, cotas por países membros. Cada país membro da União Europeia teria obrigação de receber um número de imigrantes, tá? Na página 18, falando das questões econômicas da Europa, a maioria da atividade europeia é ligada à indústria. Porém, a atividade mais forte, predominante é a indústria, porém, a maior parte da população, assim como é uma média mundial, a maior parte da população está no setor terciário, tá? A população na Europa, apesar de alguns países ainda terem forte o lado rural, como Moldávia, por exemplo, que é mais de 50% rural, mas apesar de ter um ou outro país que ainda o rural é forte, mas a Europa, a maior parte da população europeia está no urbano, na área urbana, tá? Lá sobre aspectos pesqueiros, lembra que eu falei para vocês dos países que são fortes na frota pesqueira? Lá, como a gente falou lá, né? Noruega, Islândia, que são mais lá ao norte, Reino Unido, Portugal, Espanha, né? É um carro-chefe deles. E lembra que eu falei para vocês que a Noruega, ela não quer cumprir as cotas de limitação de pesca, né? Existem alguns organismos internacionais de preocupação com o meio ambiente que querem estabelecer um limite, uma cota de pesca. Então é uma das razões que faz com que a Noruega não queira fazer parte da União Europeia, porque para fazer parte da União Europeia você tem que assinar esse acordo com os organismos internacionais sobre a diminuição, sobre a limitação da pesca, tá? Ainda, Noruega, Suécia, Finlândia são os países lá mais ao norte que também tem forte a extração de madeira, né? É um dos carros-chefes deles, extração de madeira. A Alemanha também, mas com certeza lá os países como Noruega, Suécia e Finlândia são mais fortes, essa parte aí. Tem a extração de minério de ferro, de carvão e de petróleo. Lembra que eu tinha comentado com vocês lá que a Alemanha e a França já eram, desde a época da Revolução Industrial, do comecinho lá, elas extraem carvão. Mas além da Alemanha e da França, nós temos ainda Suécia, Espanha também, que são extratores de ferro, de carvão, de petróleo, né? Assim como o Reino Unido, Alemanha e Polônia também extraem carvão. A Europa não é autossuficiente em petróleo. Ela tem que comprar petróleo, tá? Mesmo assim, existe ali no Mar do Norte, na região da Noruega ali, que extraem petróleo em quantidade, mas não é o suficiente para atender a toda a Europa. Que mais? Eles são fortes na parte da agricultura e na parte da pecuária. São no seguinte sentido, eles têm território pequeno, a Europa. Então, todo o processo de agropecuária é limitado a espaços pequenos. A pecuária é a pecuária intensiva, com gado confinado. Porém, ela é muito produtiva.
apesar de que na Europa a pecuária é mais não para gado de corte, mas sim para gado leiteiro. E a questão de produção de agrícola, extremamente utilizado o uso de tecnologias de ponta para fazer com que uma área renda muito. Só que a Europa, ela restringe produtos transgênicos, tá? Eles aceitam transgênicos só, acho que é o trigo, não lembro qual é o outro produto, são 2 produtos. Mas a Europa é completamente fechada a sementes transgênicas, eles não produzem, eles não utilizam. É até uma forma de barreira fitossanitária com os outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que usa bastante as sementes modificadas. A Europa não quer saber disso, tá? A Europa, só que eles são fortes na tecnologia, então eles são grandes produtores, mesmo tendo áreas pequenas, eles fazem aquelas áreas renderem muito, então a produção deles é alta se você observar a proporção de território utilizado para isso. Eles inclusive conseguem ainda vender excedente para alguns países, né? O forte da Europa é a produção de cereais, tá? E ali no finalzinho tem aquilo que eu tinha comentado com vocês sobre os subsídios, né, que os países europeus eles fornecem subsídios para os seus produtores desde a época lá do Plano Marshall, desde a época que acabou a Segunda Guerra Mundial, e isso acabou incorporando a história da agricultura na Europa, e hoje a própria população não quer que seja retirado esse subsídio, porque esse subsídio dado ao produtor é o que garante um preço dos produtos mais baixos, tá? Porém, nos países, o comércio internacional reclama, chia, né? Reclama com essa questão, porque esses subsídios acabam atrapalhando a competitividade dos produtos. Dúvidas? Dúvidas? Por enquanto, não. Tá tudo tranquilo? Enquanto vocês começam a fazer o exercício ali da... Acho que acabou nosso horário, né? Acabou, né? Acabou. Eu me empolguei? Vocês têm aula agora do quê? Ela é para de português, mas a gente não vai Foi conseguir. suspenso, né? Porque ela tá com uns problemas pessoais. Eu só vou confirmar, então, a chamadinha de vocês. O pessoal... 2 coisas. Daqui a pouquinho eu vou colocar a prova de vocês a partir das 2 horas. Vou fazer novamente a chamada aqui do pessoal que está em recuperação, para quem não pegou. Quem tá com dúvida, não vai embora. Fica aí um pouquinho mais, já que a gente tem esse tempo, eu posso... Desculpa. Eu posso tirar as dúvidas de quem tem alguma dúvida nessa parte aqui, tá? E quem não respondeu a chamada também fica comigo aqui, combinado? Quem entrou por último depois de eu ter feito a chamada, tá? Certo? Os demais, beijo gigante. Boa quinta, boa sexta e maravilhoso final de semana para vocês, tá, meus lindos? Que Deus abençoe vocês. Até mais, Certo? professor. Bom fim de semana. Olha, eu tô felicíssima com o número de alunos hoje na sala de aula. Vocês me deixaram muito contentes hoje. Os que já estavam aqui firmes e fortes todas as semanas comigo, os que vieram hoje, muito obrigado por vocês terem vindo. A prof ficou muito, muito contente com a vinda de vocês. A prof tá torcendo muito por vocês, tá? Beijo! O pessoal que não tinha respondido minha chamada aqui, deixa eu dar tchau primeiro para as pessoas, né? Tchau, Henrique. Tudo de bom para você? Tchau, professora. Tchau, tchau, meus queridos. Tudo de bom, viu? Tchau. Vamos ver quem tá comigo aqui. A Eduarda conseguiu entrar? Não? Eduarda. A Emily? Não? O Gabriel... O Gabriel de Abreu tá aí? Tchau, Tainá. Beijo. Tchau, Manu. Tchau, Caio. Beijinhos. Ô, prof, eu entrei sim. Quem tá falando? É a Emily. Oi, Emily. Tudo bem com você? A Emily, eu mandei mensagem ali no chat, mas acho que tu não viu. Eu acho que ela subiu, Emily, porque eu não tô conseguindo ver. Pode ser que tá lá nas mensagens em cima. A prof já arrumou aqui, tá? O Gabriel de Abreu não, né? Tá aí, seu Gabriel. Olá. Opa, tá, aqui.
Gabriel de Abreu, deixa eu arrumar aqui. O Guilherme entrou na sala, pessoas. Guilherme não? Guilherme Acho que não, professor. Oi? Acho que não. Acho que não. Acho que Tá. A Kiara também não entrou. Deixa eu botar aqui, falta. O Leonardo entrou? Léo? Não? Também acho que não. Tá. A Maria Clara Milberstedt? Não? Não Tá. vi. A Samara também, a Sami não entrou? Não. Então ficamos com falta no EMA. A Eduarda, a Kiara, o Leonardo, a Maria Milberstedt e a Samara. E no EM, faltava a Ana Carolina. A Ana Carolina tem assistido a aula de vocês ainda? Alguém sabe me dizer? Não? O Davi entrou, não é, Davi? Eu tenho quase certeza que eu ganhei um bom dia. Tá aí, Davi. Ah, Davi. Muito obrigado, Davi. Obrigado por ter vindo à aula mesmo, tá? O Lauro. O Lauro não costuma faltar. O Lauro sabe que não conseguiu entrar mesmo? O Luiz Felipe também não. E a Natália Basqueira também não. Ah, Luiz Felipe. Oba. Ali. Então tá certo. E a Natália Basqueira. Então do EM, quem foi com falta foi a Ana Carolina, o Lauro e a Natália Basqueira. Muito bom isso. Muito, muito, muito bom. O pessoal que tinha ficado em recuperação do terceiro EM, se alguém tá aí com dúvida ainda, é Beatriz, Davi, Stephanie Correia, Luiz Carlos, Júlia Pierre, Natália Basqueira e Tainá. Às 2 horas eu libero a prova de vocês até as meia-noite de amanhã, tá? Os meus queridos que ficaram aqui comigo, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Luiz Otávio tá aqui comigo, Luiz Felipe, o Eric, o Luiz Carlos, o Brian. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui comigo. Alguma dúvida? Posso ajudar vocês em alguma coisa? Ei, meus queridos. Sem dúvidas, professora. Tá tudo de boa, Eric? Como é que estão as Tudo coisas certo. aí? Como é que estão a aula de vocês? Como é que vocês estão indo? Como é que estão indo as avaliações? As avaliações, tudo certo. Algumas matérias, às vezes, acaba acumulando muita coisa, mas dá tempo, assim, de fazer. Só tem que se programar certinho. Ah, Luiz Otávio, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, desculpa, eu só ditei só do terceiro EM, né? O EMA é o Braia, o Gabriel Pinto, a Júlia Vengartner, o Luiz Otávio também, tá, Luiz? Luiz Otávio, Maria Clara Milbstedt, Maria Clara Westphal, Maria Eduarda Stramoski, Samária e o André também. Tem sim, Luiz, tem uma médiazinha que ficou um pouquinho de nada, mas acho que é melhor você fazer, tá? Tá bom? Ah, mas que bom então, Eric, que bom. As novidades... Ô, Eric, põe a professora em dia, é uma coisa que a professora tá meio com dúvida, quem sabe você pode até me ajudar. Como é que tá Comentaram alguma coisa já sobre as inscrições para vestibular de UFSC, alguma coisa, ou ninguém falou nada ainda? Eu acho que não, eu não ouvi nada sobre. Não, né? Não tem nenhuma notícia sobre isso, né? Não, eu até conheço um professor da UFSC, que ele disse que qualquer coisa sobre o vestibular ele ia me avisar, ele não falou nada, então acho que não tem nada. Nenhuma data. Acho até por causa agora que eles estão retomando, eles retomaram as aulas das faculdades federais faz mais ou menos olha, assim, ó, eles retomaram, aí fizeram a semana de férias essa férias de agosto, eles voltaram uma semana, ficaram uma semana de férias, e aí que eles retomaram. Então, de aula mesmo, faz mais ou menos uns 15 dias, 20 dias no máximo, nem isso, não faz 20 dias, faz uns 15 dias que eles retomaram as aulas, entendeu? Então, por aí a gente tira que vai ficar ainda meio atrapalhada essa questão, né? É ruim porque vai acumular... Eu vou falar uma coisa assim que é meio complicada, mas que sirva de estímulo para vocês, tá? Vocês têm que estudar muito, porque nós temos esse terceirão desse ano se formando,
E o pessoal, se não abrir as vagas agora de vestibular, muitos de vocês vão ter que concorrer ano que vem de novo, em vez com esse, só com esse terceirão, com mais. O pessoal está chegando aí do outro segundo ano para ser terceiro ano que vem, né? Então a gente tem que se esforçar bastante para tentar passar na primeira vestibular que abrir, sabe? Porque senão vai empilhar gente de 2 anos para fazer vestibular pelo mesmo número de vagas, entendeu? Eles não vão dobrar o número de vagas porque não tem professor e não tem salas para isso. Mas vai dobrar o número de alunos se o vestibular ficar muito lá para frente, né? Então é importantíssimo que vocês realmente passem no primeiro vestibular agora, porque eu acredito que o segundo vestibular que vai ter, não o que vocês vão fazer. Porque o que vocês irão fazer, se não for agora em novembro, dezembro, eu acredito que devam fazer lá por janeiro, fevereiro, entendeu? Mas eu acho importante vocês passarem no primeiro, para ficar mais tranquilo, sabe? Alguém tá com alguma dúvida que a prof possa ajudar nessa parte da Europa, ou alguma outra dúvida de alguma outra parte, pessoas? Não. Não, tá tranquilo? Então vocês estão Tranquilo. liberados, meus queridos. Um bom dia para vocês, tá? Bom dia, professora. Boa semana. Boa semana também. Tchau, tchau, Luiz. Tudo de bom. Tchau, Eric. Tchau, Luiz Carlos. Abraço. Brian, fiquei muito contente por você ter vindo à aula, viu? Bem contente mesmo, tá? A prof torce bastante por ti. Desde quando tu é lá do 6º ano, assim, ó. A prof torce. Tô falando sério. É com muito carinho que a prof te chama e é com muita felicidade que a prof te recebe na sala. Tá bom? Obrigado, professor. Beijo. Beijo.